Olá, pessoal. Hoje eu vou fazer aqui um vídeo que é um react, uma coisa que eu geralmente não faço aqui, mas eu acompanho bastante o canal do Jovem Tranquilão. Eu me identifico com muitas coisas da carreira dele, a forma de trabalhar, a forma de pensar, o tranquilismo em geral. Ali tem muitas coisas que eu me identifico, outras não, outras que eu discordo totalmente, mas sim, eu acompanho bastante o canal dele, do Lucas Montano. Acho que muita gente conhece. Esses dois estão bem em evidência. Ah, então, hoje eu tava vendo o vídeo, acabei de ver agora o vídeo inteiro de 1 hora dele da entrevista, né, que ele fez com a empresa aqui do Brasil. E eu fiquei bem curioso e me deu um clique, né, sobre o perfil, como existem perfis e perfis de desenvolvedores. E existe uma gama enorme do mercado, você não pode se basear pelos outros, né? Que é uma coisa que muita gente faz na hora que vai entrar no mercado, vai buscar, né? Ser programador ou ser da área de tecnologia, é ficar olhando para o outro. Cara, na entrevista dele aqui, uh, 99% dessas coisas que o cara falou na entrevista, eu já mexi, por exemplo, não no contexto do Java, fora do contexto do Java. E aí entra aquela parte de abstrata da tecnologia, que não importa a tua linguagem, você precisa saber hoje em 2025. Aí teve, principalmente, porque eu vou fazer esse vídeo, teve um ponto que ele falou, né, que tem coisas que ele não mexe, que é questão de infra, que o programador, né, quando é só programador, ele realmente não tem obrigação de saber ou de mexer, ele geralmente já pega pronto. Mas são coisas que eu, por exemplo, mexo desde quando me entendo pro programador, porque eu sempre fui full stack, eu sempre mexi com infra, sempre mexi com banco de dados, com tudo, né? Não só escrever códigos. Então eu sempre fui muito além do escrever códigos. E aí entra uma grande divisão que existe entre programadores. Tipo, não existe um conhecimento certo do tipo do que você precisa para ser programador. Cara, se fosse só ser programador, escrever códigos, você tá falando que ser programador é escrever código, é assim, é 1%, né, do que você precisa, né, do que você deveria estudar de uma faculdade, por exemplo. Se você vai fazer uma faculdade de, que nem eu estou fazendo, de análise e desenvolvimento de sistemas, você não vai usar 1% daquilo tudo porque você só vai escrever código. Se é o teu intuito só escrever códigos, eu diria, não faça faculdade. Você vai ver um monte de lorota que não vai fazer a mínima para você. Agora, se você quer ser um profissional mais completo e saber realmente do macrosistema que você trabalha, que vai fazer uma baita diferença no teu código, aí sim compensa a faculdade. Só que você primeiro precisa saber teu objetivo. Não adianta você buscar o que estudar se você não sabe o que você quer ser. Você vai dar tiro no pé, né? Então é o que eu sempre falo. Primeiro, tente buscar informação do que você quer. Qual é a área que você quer atuar? Eu, por exemplo, eu só sou web. Eu só mexo com web. Raramente, né, mobile, mas também não é nada nativo. Eu não mexo com mobile nativo, eu não mexo com aplicação desktop, eu não mexo com sistemas embarcados, eu não mexo com um monte de coisa. Eu sou web. E a web já me traz um mundo de ferramentas que aí entra o lance que muito programador não está acostumado. Eu recentemente, né, eu sou sócio de um SaaS e recentemente entrou agora na nossa equipe um programador que é bem das antigas, ele é bem mais velho do que eu, tem muito tempo de experiência, e só que ele mexe especificamente com modelagem de banco de dados. E para minha surpresa, ele só modela banco de dados. Ele não sabe configurar um servidor de banco de dados. Para mim é estranho, porque eu sei configurar. Eu sei configurar cluster de MySQL com réplica 7. Eu tenho, isso eu falo que eu sei porque eu tenho, né? O meu servidor atualmente são três, todas as minhas aplicações rodam num cluster que são 3 servidores em 3 países diferentes, no Brasil, na França e nos Estados Unidos, para garantir alta disponibilidade. E eu tenho um MongoDB replicado nesses três nós. Quando um cai, né, pode cair dois e ficar um só, que meu Mongo vai continuar funcionando. Se jogarem uma bomba nos Estados Unidos, eu tenho França e Brasil funcionando. A mesma coisa no MySQL, tá com réplica em modelo circular. Então você consegue, todos os bancos se replicam entre si. Se eu escrevo em um, ele vai replicar nos outros, sem criar um loop infinito, né?
Já fazendo esse adendo. Então, assim, só que geralmente o programador ele não vai saber disso, né? O programador ele não vai saber de infra, né? Só que isso é uma mão na roda quando você está programando. Isso te dá, assim, alguns insights que você não teria se você não soubesse de como funciona a infra por trás. Então, muitas vezes você mexer num sistema operacional te ajuda em muita coisa na programação, que nem eu domino bastante de Linux, por exemplo. Então tem coisa que eu faço que eu utilizo coisas especificamente do Linux para otimizar meu código. Ou especificamente do Windows, que eu já desenvolvi aplicações que eu utilizava features que são específicas de servidor e IIS, né? O IIS lá, o servidor antigo do Windows, que atualmente eu acho que está na versão 7, faz muito tempo que eu não uso servidor Windows. Eu usei ano passado só para testar uma aplicação na AWS. Se eu não, se eu não me engano, o IIS está na versão 7. Eu já lá em 2014 eu usava features, uma feature lá que eu não lembro qual, que só tinha no Windows, né, uma DLL do Windows que rodava lá que eu não conseguia em servidor Linux, por exemplo. Então assim, você ter o conhecimento além do código te abre um leque. Porque, por exemplo, né, eu dou risada quando eu falo para as pessoas que eu consigo fazer 15, 20 mil reais aqui no Brasil sem ser CLT e de uma forma fácil. Por conta disso. Porque eu não sou só um escrevedor de código. Eu pego qualquer coisa e resolvo qualquer problema. Desde a infra até a regra de negócio. Então, eu tenho o conhecimento, pelo menos, do básico de várias camadas. E daí, ao longo dos anos, eu vou me aprofundando em cada conhecimento. Há 10 anos atrás, eu não sabia configurar um cluster MySQL. Hoje eu sei. Hoje pode me dar na minha mão que eu vou configurar um cluster MySQL com réplica ativada. Então, assim, é um conhecimento que te deixa livre. Hoje, eu não tenho medo de perder meus clientes, porque eu sei que se eu perder uma semana depois eu tô com outro, né? Eu tenho pavor de CLT, por exemplo, que eu sei que eu não preciso da CLT. Não existe CLT que vai me pagar o que eu ganho, né, como PJ atualmente, ou como freelancer. Né, como freelancer, sem ser PJ, tá, eu já ganhava bastante, agora como PJ eu ganho mais ainda. Então, assim, ter esse conhecimento a mais te dá um diferencial, uma liberdade muito grande. Agora, vamos só... eu vou fazer um mini react aqui no vídeo do Tranquilão, porque eu achei bem interessante a entrevista. A empresa aqui, ela fala sobre muitos pontos que eu lido com meus projetos pessoais, nem é de empresa, nem é de ninguém. São meus projetos pessoais que eu implemento coisa que esses caras estão falando. E o meu projeto não é em Java, lembrando disso. Esquece a linguagem, não é em Java, mas eu utilizo praticamente tudo que esses caras estão falando aqui na entrevista, tá? Então, vamos lá, vamos assistir aqui. Colocar Deixa um eu campo ver. ali, sei lá, que estava preparado para receber 8 caracteres, põe ele para receber 9, 10, porque Ah, a outra esse operadora lance de tinha microserviços. algumas coisas diferentes, né? Então eu trabalho mais nesse sentido. E o grande desafio lá, que foi a primeira oportunidade internacional, né? Um ponto que eu já falo aqui sobre lidar com o sistema legado. É um grande ponto que eu me identifico com o Tranquilão aqui. É sistema legado. Eu mexo muito em sistema legado. Desde o começo da minha carreira, a minha paixão é mexer com sistema legado. Eu adoro ver código dos outros, entender código dos outros, por mais ruim que esteja, porque eu acho esse pessoal jovem muito Nutella. Se fugir do padrão, eles não conseguem mexer no projeto. Se não tiver um padrãozinho especificado, o pessoal jovem se perde e fica tipo tremendo de medo. Eles não conseguem ler, né? Eu chamo isso de analfabetismo digital, porque o cara não consegue ler e entender a lógica de outra pessoa. É como se eu escrevesse uma carta para você e você não conseguisse interpretar o que eu estou querendo te dizer. É falta de interpretação. Programação é falar com máquina. Tem N formas de falar com máquina. Você tem obrigação de saber as N formas de falar com máquina. Eu vou falar do meu jeito, você do seu jeito. Se eu ler o teu código, eu vou entender. Eu tenho absoluta certeza que eu vou entender o teu código. Mas tem muito dev que não consegue entender a lógica de outro programador lendo código. Ele precisa do padrão. Ele precisa saber antes. Cara, se eu fizer um do while no código PHP, tem dev que não sabe ler o que um código do while está fazendo. Ele não sabe, ele está acostumado com o whilezinho padrãozinho. Se você mudar a estrutura, por mais que faça
a mesma coisa, ele não sabe ler. Ele é analfabeto de código, tá? Então, o Tranquilão, como ele mexe muito código legado, ele está acostumado, acredito eu, com essas diferenças, né? De formas diferentes de fazer a mesma coisa. Que eu entrei, até então nunca tinha atuado, e aí a parte de aprender Eu vou avançar para alguma alguns coisa, pontos não lembro aqui. exatamente do que, mas era um código. Na T-Mobile eu usava mais Na caracteres real, eu que vou colocar na velocidade. na Sprint, no caso, né? Então, a gente teve que fazer essa adaptação. Aí mexe no banco de dados, mexe na camada de validação, mexe ali no JSP, por exemplo, né, no caso do sistema antigo, ou no Angular no sistema novo, para colocar um novo tamanho, né? Aí beleza, aí tinha uma outra coisa lá que era um requisito, por exemplo, aqui na nova organização agora o Angular vai ter que ser, se eu não me engano na época, não lembro que Angular que era, mas tinha que ser de uma versão para cima, acho que era da 10 na época, não lembro exatamente. Aí tinha sistema, por exemplo, em Angular 4, que tinha que fazer a migração dele até chegar no 10. Migração de sistema, de versão de sistema. É uma coisa também que, tipo, cara, se você não souber o que está fazendo, você não faz. Né? Porque você tem que entender como tudo está funcionando antes de fazer, para poder, se der pau, você conseguir resolver. 12, né? Não lembro exatamente qual que era na época, mas Eu vou avançar aqui porque eu quero pegar né? Aí como eu criei um endpoint novo, eu tive que criar um teste desse também, fazendo ali a teste requisição, né? Eu unitário. segui o padrão. Teste unitário, teste de integração. É, é uma coisa que, tipo, é uma coisa que é um padrão hoje em dia. Só que às vezes você coloca o teste acima de tudo, né? Como se o sistema não tem teste, o código não tem teste, não vale nada. Não é bem assim que funciona, né? Tava lá, né? Não Mas cheguei eu a quero ver chegar na mas enfim. parte que não é de E programação. tem aquela requisição que ela é assíncrona, né? Aí tem que declarar o callbackzinho e tal. Beleza. A gente falou até um pouco ali de autorização, autenticação. Utilizava alguma biblioteca, por exemplo, para proteger as rotas lá, já que estava utilizando os tokens? Como que era Aqui ele feito? fala de autenticação, né? O JWT, no caso eles estão falando mais de JWT aqui, é uma coisa que você também tem muitas formas de autenticar hoje em dia. E eu já vi, tem programador que também não faz ideia de como funciona a padronização de certos tipos de autenticação, como o ALF2, né? O próprio JWT, mesmo sendo mais simples, né? Ainda tem gente que não sabe como que funciona em si, e até usa, mas o lance é, tipo, você se aprofundar em como funciona todo um processo te dá uma vantagem comercial, tá? Feito isso. Certo, ele tinha uma implementação lá, né? Mas assim, não cheguei a mexer direto nessa parte. Sei que ele usava, mas assim, como eu mexia mais em implementação de casos de uso específico, né? Já usava de encriptar, não. E no Angular, o Não, Angular não era feito nenhum tipo de teste no Angular. Automático. É que estão falando ainda de De teste. implementação de gráfico lá. Isso aí E tinha aí, o JSON que a gente passava tinha um formato específico lá, mas a pipeline lá do Jenkins, né? Já trabalhei também em cenário que nem lá depois na Cicobi a gente usava pipeline manual, então tinha que fazer o commit, depois ir lá e dizer assim o número da versão, qual que é a branch, rodava a pipeline e jogava no servidor. E eu também já usei pipeline meio que manual, no sentido que o Jenkins jogava o arquivo no diretório, ia lá e copiava para o servidor de Aqui já está navegação. partindo para a Na mão. parte de Agora, CI/CD, que é uma coisa que geralmente quem é só programador também não vai mexer porque fica mais na parte de DevOps, né? Tem gente que configura, né? Tem empresas que tem a pessoa que configura essa parte de CI/CD. Eu já trabalhei na real eu trabalhei com uma empresa, eu acho que um freelance que eu fiz durante um ano que eu fiquei prestando freelance para um projeto que tinha pessoa responsável por DevOps, que me entregava servidor pronto, que me entregava banco de dados pronto, né, o EC2 vinha pronto, ele só me enviava a chave SSH para mim poder acessar, que preparava o deploy lá utilizando ECR ou alguma coisa assim, né, GitHub Actions. Então, assim, é raro, é só a empresa mesmo focada no software ali que vai ter. E eu já vou entrar nessa área também, né? Dos tipos de clientes que existem, porque as pessoas são muito focadas nesse tipo de empresa aqui, ó. Principalmente quem almeja o CLT. Ele tem realmente que focar nesse formato aqui, em tudo que está sendo pedido aqui nessa entrevista, por exemplo. Se você vai ser CLT e trabalhar para uma empresa que tem um software que você vai dar manutenção, você vai precisar de tudo tudo que tem nessa entrevista aqui, provavelmente. Só que esse não é o único cenário. E na real, esse daqui não é o cenário que vai te dar mais dinheiro, tá? E eu falo por experiência.
né? Tem outros tipos de clientes que não precisam de nada disso aqui, né? Que você é muito mais livre e é algo muito mais pontual e específico do que uma empresa de tecnologia que vai trabalhar com microserviços. Cara, eu acho que eu já lidei com mais de 2.000 projetos na minha carreira toda, tá? Nesses 20 anos já mexi em mais de 2.000 projetos. E 10% dele realmente tinha. Eu acho que 5% deles realmente eu precisei lidar com uma infra que você tem microserviços, que você tem um Docker, que você tem um CI/CD configurado, que você tem trabalhar com pull request, que raríssimos. E assim, eu faz 10 anos que eu não ganho menos de 10 mil reais, tá? Sendo freelancer. Porque existe uma gama de outros perfis de clientes que não são esses caras aqui. Esses daqui são empresas que têm um software. Só que tem o cara da esquina que tem uma venda que quer uma loja virtual. Ele também é um cliente, né? Só que se você é só programador, você não vai conseguir atender esse cara. Porque você só sabe escrever código. Se você só sabe escrever código, você não vai saber atender essa outra demanda de cliente. É por isso que eu sempre bati na tecla. Programador tem que focar menos em código e mais em vender, em mais saber lidar com pessoas. Porque só escrever código, você está preso a esse modelo de empresa. Você vai ter que ser CLT ou criar um projeto próprio se você só quer escrever código. Só que se você só quer escrever código, você nunca vai ter um projeto próprio. Porque um projeto próprio vai demandar lidar com pessoas, gerenciar projetos, saber de infra, saber de regra de negócio. Então, se o que você quer é sentar na frente do computador, abrir seu VS Code e escrever um monte de linhas de códigos, vai ser CLT. É isso que te resta. E, com sorte, não ser substituído pela IA, igual eu substituí aqui um monte de gente já por IA. Então, assim, eu já contratei programador júnior e hoje o que o GPT faz para mim, o meu programador júnior não fazia na época. Então, assim, não compensa mais eu contratar um programador só para escrever código hoje em dia. Escrever código, qualquer IA hoje em dia faz, assim, o mínimo que um júnior vai fazer, porque eu vou ter que revisar igual. Né? Se o problema é que muita gente fala, a IA escreve código lixo, o programador júnior também escreve código lixo. Tem que revisar igual, tem que mudar igual. Então, a IA também escreve. Então, né, para que eu vou gastar dinheiro com uma pessoa se tem uma IA escrevendo? Então, assim, isso não é diferencial. Escrever código hoje em dia, escrever letrinhas, não é diferencial hoje em dia, tá? Vou continuar o vídeo. Eu nunca fiz, eu só usei ela, pronto. CI/CD é uma coisa que você precisa saber se você realmente quiser. Beleza. Até falando da sua experiência atual, você continua com Java e Angular, né? Não, na atual é Aqui tá falando de Angular. usando o record ali. Então, eu senti muita falta do set, que às vezes você quer setar uma propriedade lá, não tem como, né? Então acho que até Eu tenho uma variável lá. Se ela é uma variável, por que eu não posso mexer? Porque eu estou usando muito fácil. o Java é engraçado que antes de eu fazer a transição, eu trabalhei num lugar que as pessoas prezavam muito pela parte de imutabilidade. Quando eu fui pro Kotlin, no mesmo ano praticamente, eu já tive o primeiro contato e lá é natural, né? As coisas, o que você tem que forçar no Java, o Kotlin faz naturalmente. Aí, então, acho que puxando um pouco, você falou de converter, tem algum outro padrão, por exemplo, além do converter, que você ter utilizado ou Eu estou falando de padrões, né? E como aí entra uma coisa aqui que eles falam sobre, né, como é essa diferença de empresa X para empresa X. Ele falou aqui, né, a forma de trabalhar com Java, você tem certos padrões que você tem que seguir, aí vai pro Kotlin, geralmente as pessoas seguem um outro tipo de padrão. Se tu vai pro um PHP, se tu vai para um Ruby, cada um tem o padrão. Por isso que é muito importante você não se apegar ao que uma pessoa, um programador fala, né? Então, se você está conversando com um cara que é só de Java, ele vai ser enviesado para as coisas do Java. Ele não vai ter uma visão macro. O cara que só lida com Java, ele vai ser enviesado. O cara que lida só com PHP, ele vai ser enviesado. O cara que lida só com JavaScript, ele vai ser enviesado. Você não pode levar esses caras como uma verdade absoluta, né? A menos que eles estejam falando de coisas abstratas, que independente de linguagem. Mas geralmente eles estão dentro de um ambiente que eles vão trabalhar e achar que aquela forma, a verdade é única. Eu nunca tive esse problema porque eu sempre lidei com várias linguagens. Desde o meu começo de carreira, eu comecei com PHP, mas em seguida eu já fui estudar Java, eu não gostei e deixei lá atrás.
Aí eu comecei com Ruby. Ruby eu gostei pra caramba. Eu fiz vários projetos pessoais em Ruby. Ruby on Rails, no caso. Então, aí depois eu comecei a estudar Python. Fiz algumas coisas em Django. Fiz algumas coisas em Python do zero, né? Escrevendo o Python que antigamente, antes do Django. Escrevendo as páginas em Python, criando minha forma de fazer output para o browser. Assim, então eu consigo ter uma opinião menos enviesada em linguagem, né? Menos enviesada em linguagem. Por eu lidar com muitas linguagens diferentes, eu não ligo mais para a linguagem. A linguagem para mim não faz muita diferença, tá? Geralmente eu uso a que eu estou mais adaptado ou o que eu acho que vai ser mais útil. Por exemplo, crawler para indexação, para fazer scrapper. Geralmente eu uso Python. Eu não uso PHP, por mais que PHP seja a minha linguagem principal ainda, né? Então eu geralmente utilizo Python e mais recentemente eu tenho utilizado mais Node por conta de conseguir renderizar JavaScript das páginas, né? Quando é um SPA, se você utiliza um Python, uma linguagem back-end, ele não vai renderizar a página porque é um SPA. Se você utiliza Node.js com Puppeteer, você consegue renderizar a página porque ela vai executar JavaScript. Então eu já migrei também ali. Não estou preso a uma linguagem, a uma tecnologia. Isso faz toda a diferença na hora que você vai escutar a opinião de alguém. A pessoa é enviesada numa linguagem ou ela está falando, ela tem conhecimento de outras linguagens para dar aquela opinião que ela está emitindo? Ah, Java é melhor do que C Sharp. Tá, mas você já trabalhou com as duas para falar isso? Ou você acha que Java é melhor do que C Sharp só porque você trabalha com Java? Então tem uma enorme diferença que a gente precisa tomar cuidado com isso. Factory e o Singleton, né? Esses dois. Sim, Porque eles estão falando de padrão, mas eu quero chegar nessa parte. Então, deixa eu ver se eu acho aqui. Acústica que não abre. Então você não poderia ter o método abrir lá em cima, não pode estar lá. Você chegou na empresa nova, baixou o microserviço naquele padrão ali, e todo mundo usa e facilita para você entender, né? Porque ele está falando sobre manter padrão. Você já trabalhou com banco de dados não relacional? Quais? Eu já usei mais, eu usei o Word. E se você tivesse que começar um projeto assim, banco em memória. Então, assim, cara, eu ter perdi consistência, né? Usar a parte que eu queria. A versão mais recente do Java que você utilizou. Eu perdi a parte que eu queria, que me deu o gatilho. A Bench, isso já disparava a Bench no caso de develop, né? O Hub a gente usava pipeline manual. Dando timeout, para evitar, por exemplo, que haja esse gargalo com outros essa parte que foi a parte que me deu o gatilho para fazer esse mini React aqui. E aí existem alguns padrões que são utilizados, né, para resolver não só esse problema, como outras complexidades. Deixa eu voltar mais um pouquinho. Essa requisição, que não precisava ir lá no banco, fazer select, join, essas coisas. Interessante. Só antes de voltar para ti, David, ainda nesse contexto de microserviços, né, que comentou. O microserviço é uma coisa muito interessante, né, mas ela traz muita complexidade, né? Por exemplo, comentou essas integrações aí, pode acontecer, por exemplo, de um determinado serviço passar a demorar muito a responder e meio que fazer um gargalo ali com vários outros, né? E aí existem alguns padrões que são utilizados, né, para resolver não só esse problema, como outras complexidades envolvendo ali microserviços, né? Tu conseguiria citar alguns, assim, que tu já viu ou que tu já deu uma estudada sobre? Certo. Você diz, no caso, padrões de construção dele ou de uso ali de ferramentas, por exemplo? Padrões para evitar, por exemplo, essa questão que eu comentei, né? Tem um endpoint ali que ele está por algum motivo. Essa parte aqui que eu achei interessante, porque... Para evitar diversos outros, né? Aí eu queria ver se tu já tinha tido contato com algum, se tu já viu na prática, ou já estudou um pouco sobre. Certo, não, essa parte eu não... De comunicação entre serviços eu não conheço. Eu conheço, assim, o padrão de você fazer um microserviço eficiente, né? Então, deixar ele com bem pouca informação. Também sei que dá para ali no DevOps fazer umas configurações na nuvem para colocar mais instâncias e tal. Agora, padrões assim específicos eu ainda não sei. Essa parte aqui que me deu essa sacada, tipo, como existem perfis e perfis de pessoas, de programadores. Percebe? O Tranquilão, ele não mexeu nessa parte da infra do microserviço, né? De coisas que estão além do código, isso vai bem além do código. São problemas que o programador vai enfrentar, mas que geralmente, empresas grandes, não é o programador que vai resolver. Então, se o cara está lá consumindo... mexendo num sistema, que ele está consumindo uma API, a API começa a dar timeout por causa de um select que ele está retornando, que está trazendo muitos dados ali. Por exemplo, com paginação você tem lá alguns endpoints, libera para você colocar a quantidade de itens que vão retornar naquele endpoint. Está selecionando, sei lá, um catálogo de produtos. Você pode colocar quantidades de produtos por página. Aí você mete lá 1000 produtos por página, a API começa caindo, né? É disso que esse cara está falando.
E isso não é solução de código, não é no código que você vai simplesmente limitar. Às vezes você vai precisar trazer 1000 produtos, só que a infraestrutura daquela API não está preparada para isso, por N motivos. Tá? E aí, às vezes, não é nenhuma questão do back-end da API retornar certa quantidade. Né? Às vezes é uma questão de infra mesmo. Né? Ou é mesmo limitação das regras, desses padrões que a gente tem que seguir. E daí, eu até fui dar uma pesquisada no GPT, porque algumas coisas que nem Circuit Breaker é uma coisa que eu já lido, porque Circuit Breaker é uma coisa que você pode implementar, né? Ou, aliás, deve implementar via código. O Laravel, por exemplo, ele já tem libs para trabalhar com Circuit Breaker, que você consegue trabalhar com Circuit Breaker mais fácil, porque ele faz um retry, ele faz uma tentativa até falhar, então você consegue configurar ali para ele fazer X tentativas até depois, tipo, falhar, né? Então tem várias técnicas, daí eu fui até no GPT aqui ver as outras técnicas que tem, porque é uma coisa que vai além de programação, tá? Então tem o Circuit Breaker, tem o retry, né? Porque retry eu acho que é o mais comum que as pessoas de repente você já faça isso, que é basicamente lá no teu código você ter uma chamada na API, né? Você vai tentar, por exemplo, consultar CEP, né? A gente tem o Busca CEP, né? A API do Busca CEP, eu acho que é bem conhecida para você buscar endereços por CEP para fazer autocomplete de formulário de endereço. Você faz uma tentativa. Se ele não respondeu, você guarda uma variável que você fez a primeira tentativa. Você faz a segunda. Aí você incrementa essa contagem até aquela, tipo, vamos fazer 5 tentativas e parar. É isso, né? Então, você pode fazer isso a nível de código, que nem aqui para Circuit Breaker, a gente tem aqui, tem essa lib famosa, que na real, eu não sei se é a mesma utilizada no Laravel, mas você tem aqui PHP, eu tenho para Node, e você tem na própria infra, tá? Você pode fazer aqui a parte da infra lidar com o Circuit Breaker, né? A parte do retry, né, geralmente você faz via código o retry, né? Porque é a chamada. Timeout. Timeout é uma coisa que você configura no teu servidor, né? No teu endpoint. O Laravel tem o lance de timeout, se eu não me engano, mas o próprio servidor web, o Nginx, o próprio PHP FPM, o Express, tu consegue setar timeout para, se demorou a retornar os dados lá da tua aplicação, ele vai dar timeout. Né? Eu já passei por isso, por exemplo, com sites, com portal de notícia, que tinha muito request e às vezes ficava pendurado, né? Acumulava ali os requests porque demorava a fechar a conexão no Nginx e tive que diminuir o timeout para, se caso demorasse mais do que esperado, não acumulasse, não congestionasse o Nginx e já fechasse a conexão, né? Dava timeout. Então, ao invés de eu esperar 2 segundos, e esses 2 segundos, demorar 2 segundos para responder, já era o suficiente para congestionar muita gente, sobrecarregar o sistema, eu diminuí para 0,5 segundos. Se demorar mais que isso, já mata a conexão porque tem alguma coisa de errado. Assim você evita de travar, né, o fluxo da aplicação inteiro. Então, timeout, por exemplo, esse é um caso de uso. Você pode fazer isso a nível de API no teu back-end, por exemplo. Você pode colocar lá, configurar o teu back-end para lidar com timeout. Bulkhead, isso daqui eu não conheço, que é isolar o recurso. Provavelmente eu já faço isso, mas aí que tá, tem muita coisa que a gente faz que a gente não sabe o nome, porque as pessoas vão colocando nomezinhos bonitinhos das coisas. Então provavelmente, serviço de e-mail falha, mas não impacta o serviço de geração. Basicamente né, você trabalhar com microserviços de forma individual e não dependente, acoplado, né? Não em cascata, mas sim em paralelo. Então, você ter essa destreza, por exemplo, né? Eu vou usar aqui, aí eu vou mostrar que eu utilizo isso daqui na prática. Eu vi o comentário nesse vídeo aqui, um cara comentou, né? Respondeu ao meu comentário, eu acho. Não lembro se foi nesse, mas eu acho que foi nesse vídeo. Que, né, empresas estão exigindo demais, tinham que pagar 30 mil para fazer essas coisas que o cara da entrevista tá falando. Cara, não tem, mano. Se você acha que você tinha que ganhar 30 mil para fazer isso que esse cara tá falando, esquece.
O mercado, filho, o mercado vai te engolir. Você não tem chance no mercado, tá? Porque tudo isso que ele falou no vídeo, eu faço nos meus projetos pessoais. E eu vou mostrar aqui na prática que eu faço isso e muito mais, tá? Então, assim, né, tem um monte de coisa aqui, nomenclaturas, rate limit, isso daqui é uma coisa. Laravel, por exemplo, framework PHP, e tem nativo nele, tu consegue setar rate limit por endpoint, na API inteira, dentro de controller, né, em métodos específicos do controller ali, então tu consegue fazer isso. E você também consegue fazer isso a nível de infra, né? Eu utilizo muito o Traffic em Nginx. O Traffic, tu consegue fazer rate limit nas configurações dele, via labels do seu serviço. Cloudflare também eu utilizo. Em Nginx, Traffic e Cloudflare, eu utilizo, tipo, os três. Mais Traffic e Cloudflare. Cloudflare é o tempo todo. Todos os meus projetos eu utilizo Cloudflare. Ele permite fazer o rate limit, né? Eu tenho o rate limit configurado. Eu tenho anti-DDoS. Eu tenho configurações para WASP, né? Que é ataques comuns de web, né? Tipo SQL injection. A Cloudflare já bloqueia, então você não necessariamente precisa se preocupar muito na tua aplicação, porque a Cloudflare já vai filtrar isso. Então, assim, são coisas que vão além, né? Quota limit é uma coisa que eu utilizo também, por exemplo, em uns dois SaaS que eu tenho. Não, em um SaaS que eu tenho. Eu tenho um SaaS que converte texto em vídeo, que eu limito. Tem dois SaaS, né? Os dois utilizam. Eu tenho um que faz integração de loja virtual e joga pro Trello, que eu faço o rate limit baseado, o quota management baseado em faturamento, né? É uma técnica, você pode fazer tanto em rate limit de requisições. Eu não fiz de requisição porque o meu modelo de negócio era mais viável fazer por faturamento. Então, quando a loja do cara atinge certo faturamento, ele tranca, então é um quota management, né? Aí vem outras coisas. Load balance é uma coisa que eu utilizo. Tem um projeto, tem um cliente que ele tem tipo 6 milhões de acessos mensais, é tipo 60 mil por dia, usuários por dia, 60 mil, 100 mil por dia. Você precisa ter um load balance, né? São dois servidores balanceando carga, se um cai, o outro está online, dividindo, porque senão, ao invés de você escalar horizontal, né, vertical, só ir aumentando o tamanho do servidor, você escala mais servidores na horizontal. Né? Hoje em dia você tem que saber isso, mesmo sendo só programador. Né? Por isso que eu não vejo vantagem de você ser só programador. Cara, tipo assim, só escrever código é um conhecimento tão banal hoje em dia, é um conhecimento tão superficial escrever código. Você precisa ir além, você tem que ir além, senão você, sei lá, você fica preso na CLT, você é obrigado a ter uma CLT que vai te deixar lá sentadinho só escrevendo código. Esse Service Discovery aqui é uma coisa que é mais para quem lida com Docker já está acostumado com isso. Por exemplo, o Consul é uma coisa que tu consegue utilizar tanto lá na AWS quanto no Traffic, que esse serviço Discovery, ele faz os serviços ficarem visíveis uns para os outros automaticamente quando você sobe um container, por exemplo, né, numa rede ali configurada. Tem toda uma configuração ali, mas basicamente você consegue, né, ter acesso a esse serviço de uma forma mais automatizada, sem precisar setar coisas que nem, se você está utilizando o Docker Composer, de você setar configurações do serviço, colocar todos os serviços dentro de uma mesma rede para eles ficarem visíveis. Quem lida com Docker sabe o que eu estou falando. Né? Os serviços eles só ficam disponíveis dentro da mesma rede. O Consul meio que automatiza essas coisas. Tá? Padrões de comunicação. Isso daqui independe de linguagem. Não importa se você está usando Java, PHP, Node, Python, Ruby. Isso daqui você tem que saber. Aí eu vejo um comentário que nem desse cara aqui dizendo que, tipo, não, tem que ganhar 30 mil para saber. Cara, isso daqui é o básico de hoje. Isso daqui é o HTML e CSS que você aprendia lá atrás. Isso daqui é tipo, sei lá,
a lógica básica é como declarar uma variável uma constante. Cara, isso daí é um recém-nascido tem que saber. A diferença entre uma variável e uma constante. Não é mais, isso daí não é mais o avançado que você tinha que saber que lá atrás, antigamente, eu fiquei estudando como declarar variável constante. Era mega difícil. Não é. Você já tem que saber isso daí. É o básico do básico do básico do básico. É como você querer participar de uma corrida sem saber andar. Você saber o básico, fazer um if, fazer um while, fazer um for, trabalhar, criar função, criar classe. Isso é o básico. Isso daí você tem que saber. Isso daí não é mais diferencial. Isso daí você tem que saber. Acabou. O que é diferencial hoje em dia, que é o avançado hoje em dia, e você tem que saber, são essas coisas aqui. Padrões de comunicação, Event Driven Architecture, trabalhar com filas. Pelo menos, cara, assim, no mínimo do mínimo, você não precisa saber um RabbitMQ nem um Kafka, mas, cara, um Redis, assim, um mínimo, qualquer sitezinho que tu vai receber request, assim, milhões de requests por mês, tu vai precisar usar um Redis, porque o maior gargalo de qualquer aplicação em qualquer linguagem é banco de dados. Se você deixar o teu banco de dados sendo acessados a cada request, não importa qual a linguagem, não existe linguagem no mundo que vai fazer o teu banco de dados suportar. Você vai precisar de um cache, você vai precisar de um Redis. E eu vou mostrar isso na prática aqui no projeto meu. Mensageria, fila, aliás, fila também. Fila, geralmente quando a gente fala em fila, apesar de não ser a verdade absoluta, geralmente a gente está trabalhando com algum desses três aqui, o Rabbit, Kafka ou Redis. Apesar de fila, você conseguir... É uma técnica abstrata que o Laravel, por exemplo, faz direto no banco de dados. Você tem a opção de configurar fila no Laravel para o banco de dados, ou para o Redis, ou para o Kafka, utilizar alguma mensageria, assim, software de mensageria mesmo. Mas a fila é uma técnica, não é a implementação. Fila é uma técnica, tá? Fila de mensagem é uma técnica, independente de como ela vai ser implementada. E aí você tem que começar a entender disso hoje em dia. Cara, é impossível você pegar qualquer projetinho que você vai ter muito request sem saber essas coisas que esses caras falam na entrevista. E assim, 14 conto, é pouco para saber isso tudo? Cara, assim, você tá no mundo da lua. Se você acha que você vai entrar numa empresa que realmente é tipo de médio porte, sem saber essas coisas, que é o básico do básico para um projeto de médio porte, esquece. Você não vai entrar. Não acha que você vai ganhar 30 mil para aprender essas coisinhas aqui. E essas coisas não são um bicho de sete cabeças. Você aprende. Em um mês você domina. Em um mês você domina tudo isso daqui. Não tem bicho de sete cabeças. É só preguiça do brasileiro mesmo que vê um monte de coisa e acha que é difícil de estudar. Mas não. É simples. É muito simples. Aí tem outras coisas aqui, ó. Idempotência, a operação pode ser executada várias vezes sem alterar o resultado depois da primeira execução. Isso daqui poderíamos traduzir isso aqui com caixa, vamos colocar assim, que você pode, por exemplo, gerar boleto. E isso daqui é uma coisa que eu tenho caso de uso, por exemplo. Eu sou, como eu já disse, eu sou sócio de um SaaS de imobiliária que atualmente ele faz a geração do sitemap XML dos imóveis. A cada request ele consulta o banco e gera o XML, mesmo que não tenha nenhuma modificação. O que é isso? É isso daqui que não foi aplicado. Eu não preciso. Um XML de sitemap ele tem que ser gerado quando você coloca o conteúdo no banco. A partir do momento que eu cadastrei um novo imóvel, eu já atualizo o XML. Eu não tenho que deixar esse XML fazer request para ficar se atualizando automático. Tanto é que eu tive que aumentar a memória do servidor, porque quando você tem muitos imóveis, e é um SaaS multitenente, então são mais de 100 empresas cadastradas, imagina o crawler do Google indo nesse endpoint de XML de 100 empresas, e essas 100 empresas consultando o meu banco de dados para gerar XMLzinho. Não foi aplicada essa técnica. E assim, foi uma das primeiras coisas que eu bati o olho e falei, cara, por que esse cara fez isso? E não gerou
né, estaticamente. Gera o arquivo estaticamente, cara. Tá? E isso vai além de programação. Se você não está ligado em infra, se você é só o cara que escreve código, você não pensa nisso. É aí que entra o diferencial. Né? Você tem que parar para pensar nessas coisas. Né? Você não pode simplesmente... Né? Deixa eu... tá até com uma outra tela. Deixa eu só ajustar um negócio aqui. Não, captura de tela. Deixa eu fechar isso daqui. Que eu vou mostrar depois. Eu vou mostrar aqui todas as ferramentas que eu utilizo em um projeto meu, tá? Um projeto. Eu tenho vários projetos. Pessoais meu, não é de cliente, tá? É meu, sim. Brincadeira minha aqui para tentar ganhar dinheiro. API Gateway é uma coisa que geralmente o cara de DevOps, de infra, que vai lidar com isso daqui. Mas eu como programador, eu sei, cara... algum cliente precisa, tá tendo problema com a API, eu vou lá e resolvo. Por isso que é muito fácil ganhar dinheiro para mim, porque eu sei lidar com outras coisas além de escrever código. Né? Então o API Gateway, a AWS tem serviços para isso, a Cloudflare tem serviços para isso, e o próprio Traffic, o Nginx, tu consegue fazer esse lance de API Gateway, que são técnicas que você vai aplicar, que nem aqui, ó. Autenticação direto no endpoint, então eu consigo configurar o traffic para aceitar uma autenticação, sem necessariamente isso bater lá na minha aplicação para autenticar na aplicação. Eu consigo fazer o rate limit, consigo fazer o roteamento, cache, logs, métricas, né, para trabalhar com observabilidade. É uma coisa que se você fala para o programador, o que é observabilidade? Ele vai ficar... Né, porque geralmente ele só cuida do código. Só que está mudando, principalmente com IA. Você não vai ficar cuidando só de código. Né? Aí tem outras coisas que, ó, eu acabei de falar, observabilidade está aqui embaixo, que é Elk, por exemplo, Elasticsearch, Logstash e Kibana. Isso daqui, né? Ou Grafana. Eu utilizo mais o Grafana com Lock. Eu tenho uma aplicação aqui que eu estou utilizando o Grafana com Lock. Mas para que serve isso? Para você ver os logs centralizados. Antigamente a gente ia lá no terminal ou baixava o arquivo de logs do Apache. Hoje em dia a gente não faz isso para ficar vendo log de access log ou error log do Apache ou do Nginx. Você vai utilizar algum software desse, né, alguma stack dessa, se você estiver usando Docker, você vai subir isso daqui roda no Docker. Né? Ou você vai utilizar um CloudWatch da vida lá na AWS. Eu utilizo tanto essa stack com Grafana, Lock. Né? Na real, eu utilizo Grafana com Lock para log centralizado. Né? Aí no meu serviços eu utilizo aqui o Prometheus para captar log também, né? Para ter as métricas. Eu também utilizo o Prometheus com Grafana. Tracing. Eu acho que a única coisa que eu ainda não utilizo é tracing. Eu não utilizo, até comecei a utilizar o OpenTelemetry, mas eu parei, ainda não fui, é a única coisa daqui que eu não fui ainda pro lado do tracing, porque ainda não foi pertinente para mim. Eu aprendo sob demanda, então na hora que eu precisar eu vou aprender. Né? Então isso daqui é a única coisa que eu não me aprofundei, né? Sei superficialmente por cima, mas o resto tudo isso daqui eu utilizo em projetos pessoais, assim que eu, né? Brincadeiras minhas. E no mercado você vai utilizar muito mais que isso. Deixa eu ver, 43 minutos de vídeo. Então, assim, é muita coisa aliás, é muita coisa que você precisa aprender, mas são coisas simples, né, de você entender. Se você... Ó, aqui ele dá um resumão, ó, né? Aí tem as coisas que a nível de PHP e Node que você faz e tal. Cara, isso daqui, pra mim... é o básico hoje em dia, né? Se você for trabalhar nesse tipo, né? Se você for trabalhar nesse tipo de empresa aqui, que é uma empresa que tem um software, e você é obrigado a saber dessas coisas para fazer um trabalho bem feito. Você tem que saber dessas coisas, né? Não tem como você não saber dessas coisas. Agora, né? Primeiramente, eu vou falar aqui sobre os dois perfis de mercado que tem, né? E aí você tem que se decidir quem você quer ser, né? Deixa eu deixar nessa tela aqui. Aí você tem que se decidir quem você quer ser. Primeiramente, tem esse perfil aqui que são empresas que precisam manter um software. Tem várias empresas, só que, né, não são milhões. Né? Tem essa empresa, você vai trabalhar num Google, você vai trabalhar numa Amazon, você vai trabalhar numa IBM.
Beleza, uma empresa de software é um perfil de cliente, né? Tem esse perfil. Só que existe o outro perfil que pouca gente fala, que geralmente o programador não corre atrás, porque ele não sabe lidar com pessoas, que é o cliente final. Então, por exemplo, tem um manicures. Uma manicure que é um sisteminha de agendamento. Eu estou fazendo aqui no meu canal, tem um vídeo, tem uma saga que eu estou fazendo, construindo um sistema para agendamento de horários de manicure. Né? Vou implementar tudo isso daqui que está sendo mostrado, eu vou implementar lá no meu sistema. Tá? Atualmente eu uso MongoDB, eu uso Vue.js, utilizo Traffic, utilizo um monte de coisinha que já tem aqui que eu já estou utilizando. Eu vou implementar tudo isso daqui só para mostrar como um sistema simples. Você precisa lidar com isso daqui se você quiser escalar. Né? Então, uma empresa de software igual essa, que está fazendo a entrevista, ela precisa que você saiba disso. Por quê? Ela lida com tudo isso no dia a dia. Né? Você precisa, eu tenho SaaS, eu sei que eu preciso de um monte de coisa. Limitar a requisição, uma coisa que eu tive que fazer no meu SaaS, para evitar, né, gente tentando derrubar ele. Fazer autenticação, fazer cache. Né? Todos os meus SaaS têm cache envolvido, com o Redis. Então, assim, você precisa, né? Você precisa. Não é um conhecimento que você vai falar, não preciso disso. Não, você precisa disso. Né? É o básico no mercado, principalmente até para as empresas pequenas. Hoje em dia, elas têm que utilizar isso por N motivos. Desde questão, tipo, cara, se uma aplicação cai, a empresa pode sofrer processo porque alguém não está conseguindo acessar a aplicação dela. Você tem que garantir isso daqui. Não é no código, só sabendo escrever código, que você vai saber fazer isso daqui. Né? Então você tem que somar na empresa. Né? Você tem que somar na empresa. Né? Então tem esses dois perfis. Tem o cliente final, que é assim, cara, eu ganhei rios de dinheiro com o cliente final. Por quê? Ele não vai querer todas essas coisas aqui. Aí você não precisa saber de tudo isso aqui. Você não vai precisar saber de tudo isso daqui para lidar com o cliente final. Às vezes é um cliente que tu vai vender um site por R$2.000, mas é só um site. Né? Não tem infra, você vai comprar uma hospedagem compartilhada, vai ser pouquíssimos requests, mas o cliente, por exemplo, você pode pensar, mas esse site só tem 10 usuários por dia. Beleza, mas desses 10 usuários que entram no site, cada um deles vai comprar R$100 numa loja virtual, por exemplo. Ou seja, por dia o cliente vai vender R$1.000. Acabou? Ele não precisa. Então, tem perfis de clientes que, uma loja virtual, dependendo do nicho, ela vai ter pouco acesso, vai ter um faturamento enorme, mesmo tendo pouco acesso, não vai precisar de uma infra gigante. Por exemplo, mas aí vai ter uma loja virtual que vai vender com ticket baixo, vai ter milhões de acessos e vai precisar dessa infra. Então, assim, não é uma regra. Não é que, eu vou ter que implementar isso daqui em todos. Não. Mas você vai ter que saber como implementar se precisar. Ou aprender sob demanda, igual eu. Tem muita coisa, por exemplo, que nem eu falei, aqui a parte de tracing, eu não sei, né? Eu não sei utilizar isso para benefício próprio. Mas na hora que eu precisar, na hora que eu ver que eu preciso, eu vou aprender a implementar para me ter benefício disso. Aprendizado sob demanda. Eu não vou parar para aprender agora porque eu não preciso. Eu sou desse. Eu só vou aprender na hora que eu precisar. Mas eu sei que eu consigo aprender. E eu não tenho medo de aprender. E eu não vou cobrar 30 mil para aprender o tracing. Não faz sentido. Né? Isso é o meu conhecimento básico. É o básico. Então, assim, eu preciso saber disso aqui. Agora vamos lá, né? Agora eu vou mostrar na prática, para não dizerem que eu estou falando lorota. Eu vou mostrar na prática tudo que eu utilizo em um dos meus projetos, o projeto mais recente que eu lancei, para você ver que um projeto simples requer você utilizar N coisas, porque se ele tiver muito request, você vai precisar disso. Então, bora lá. Vou mostrar para você um projeto que eu tenho, que é esse projeto aqui, ó, Report Map. O que esse projeto faz? Esse projeto, ele pega, né, tu consegue instalar um widget, que é esse widget que está aqui no cantinho aqui embaixo, ó, no teu site. Ele vai aparecer lá no teu site. Eu já tenho alguns sites que estão utilizando o meu widget, que nem é o caso do... acho que é o Política AM. Deixa eu ver. Ele está utilizando o meu widget. Ó, ele está aqui, ó. Então, quando eu entro num site que está utilizando o meu widget e clico aqui, ó, o que ele vai fazer? No caso é porque eu já tenho a localização alterada. Ele vai pedir autorização para pegar minha localização.
e vai enviar lá, ou seja, aconteceu um acidente, né? Ó, já até chegou notificação aqui para mim. Por quê? Aí eu vou mostrar como está funcionando o meu sistema na prática, tá? Ó, aí chegou aqui a minha... Eu enviei que né, aqui onde eu tô, né, ele pegou a minha localização, aconteceu um acidente aqui, no caso eu cliquei no engarrafamento. O que vai acontecer? Ele vai trazer isso aqui pro meu mapa, tá? Pode ver que aqui, ó, tá mostrando 52, tá? Eu vou dar um F5 aqui. Agora ele vai mostrar 53. Porque aqui é 10 quilômetros, ó. Surgiu esse ponto que eu acabei de reportar. Ele pegou minha localização e criou um marker ali. Então, né, é um sistema que é relativamente complexo. Eu tenho esse widget, eu tenho esse outro site aqui que é o do mapa, e eu tenho o site principal, que é onde as pessoas gerenciam o cadastro de site e tudo mais, que é o site aqui, o site de captação mesmo. Né? Então eu tenho aqui, eu vou até mostrar por esse aqui, ó. Aqui eu tenho o widget com mais features habilitadas, que eu posso habilitar aqui no meu login. Então se eu logar aqui, eu posso gerenciar os sites que eu tenho acesso, que estão conectados. Então tenho aqui vários sites, ó. Aí eu tenho o meu próprio site aqui que eu coloquei nele. Cadê? Report Map. Tá aqui, ó. Eu posso ajustar configurações nele. Então eu posso colocar aqui, mudar texto e tal, e habilitar aqui. Eu posso habilitar. No caso aqui é que eu deixei já fixo no código, então o botão de login, o botão de subscribe, ele já está fixo aqui que eu deixei no código que eu queria que sempre aparecesse. Mas eu consigo configurar isso por site. Então se você vem e coloca seu widget, é automático. Você colocou aqui o widget no site, ele já vai detectar que esse site está cadastrado aqui. E daí o que acontece? Eu vou, né, e tem um monte de tecnologia envolvida nesse sisteminha aqui. Parece simples, mas não é. Agora eu vou começar listando ali tudo que o cara falou naquela entrevista dele sobre as coisas que você, né, que eu acredito que ele usa na empresa dele e que eu uso no projeto pessoal, né? Projeto pessoal. Isso daqui é projeto meu. Eu tenho mais outros 4 projetos meus também que eu utilizo mais um monte de coisa. Nesse projeto aqui, o que eu utilizo, né? Daí vamos listando. Deixa eu abrir aqui o meu whiteboard aqui. Eu vou deixar o meu whiteboard do lado para a gente ir listando tudo que eu utilizo nesse projeto para a gente chegar no final e ver, né, como que fica esse projeto. Deixa eu colocar meu whiteboard para aparecer aqui no meu OBS. Deixa eu só configurar o meu OBS aqui para ele captura de tela, de janela, whiteboard. Eu vou utilizar, cadê Microsoft Whiteboard? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se ele... Cara, ele não pega o whiteboard, mano. Ele não pega o whiteboard. Deixa eu fazer diferente então. Eu vou abrir uma nova janela. Aqui do meu VS Code. E vou colocando aqui, mas eu quero deixar ela sempre visível aqui pra gente, pra eu não ficar precisando mudar. Deixa eu colocar aqui captura de janela. Janela 2. Visual Studio. Vou deixar essa janela aqui. Vou deixar ela menorzinha. Deixar ela aqui em cima. Deixa eu ver. Deixa eu ver se dá pra ver bem.
Deixa eu mudar para cá. Deixa eu pegar essa janela 2 aqui agora. Deixa eu colocar aqui. Deixa eu colocar. Ah não, aqui já tem. Deixa eu ver no monitor 2. Deixa eu ver. Bom, vou ter que trabalhar com essa janela separada, né? Então vamos lá, né? Depois eu vou listando aqui tudo que a gente, né, que eu utilizo nos meus projetos. Beleza. Primeiramente, né, vamos começar aqui pelo meu front, né? O front tá feito em o quê? Vue.js, que é minha coisinha de front-end que eu mais gosto. Ela tá toda feita em Vue.js com Vite, que daí temos a diferença. Vou começar pelo front, tá? Vou listar tudo que eu uso no front, tá? Então, Vue.js pro front é a base. Eu utilizo, né, o Vue.js com o Vite, que tem uma diferençazinha, tá? Entre o Vue padrão com Vite, ou Vite, sei lá. Aqui dentro do front-end, uma outra coisa que eu utilizo. PWA, tá? Então estou usando o plugin até do Vite PWA aqui. Então é uma outra coisa que eu utilizo, que eu tenho que saber a parte. PWA. Utilizo Tailwind, né? Para CSS. Então tem diferença entre você escrever CSS normal, padrão pura, e utilizar Tailwind. Você tem que saber Tailwind. É outra ferramenta aqui dentro. Outra coisa que eu utilizo aqui. Dentro do meu ambiente de desenvolvimento, eu tenho algumas coisas configuradas que são mais avançadas. Por exemplo, eu mudei aqui, ó, o meu server, eu utilizo HTTPS no local, válido local, né? Eu vou mostrar, cara, todo o meu ambiente, tudo que eu utilizo só para rodar isso daqui e para desenvolver isso daqui, tá? Ou seja, eu trabalho em momentos com o SSL por conta das notificações push, que precisam de SSL. E daí eu tive que configurar e eu aproveitei para configurar com o meu domínio. Ou seja, para fazer isso, o que eu preciso saber? Preciso saber mexer no meu arquivo de hosts do Windows. Eu tenho que saber disso. Tem muita gente que não sabe, tem dev que não sabe mexer no arquivo de hosts, tá? Acho que eu vou ter que diminuir aqui essa fonte um pouquinho. Beleza, tenho que saber mexer no meu arquivo de hosts. Aí, eu tenho que saber gerar certificado válido para o meu localhost. Como é que eu faço isso? MakeCert é uma ferramentazinha, tem vídeo aqui no canal falando sobre ela, para você gerar certificado que o teu navegador vai reconhecer no teu localhost, tá? Então você consegue fazer isso com o MakeCert, ou seja, mais uma ferramenta. E você está achando que vai saber HTML e CSS e entrar no mercado, né? Tem que saber isso. No meu Vite aqui, eu vou colocar tudo que eu utilizo de extra no meu Vite, porque não é um Vitezinho normal, tá? Então, eu utilizo esse outro plugin aqui, que eu removo console, porque daí eu posso colocar o console log, né? Todo tipo de console no meu código para fazer debug. Ele automaticamente remove tudo que é console log do meu... né, eu vou colocar o nome do plugin aqui, que aí se vocês quiserem pesquisar depois, que daí já remove o console. Antes eu ficava comentando, removendo linha a linha de console, não precisa. Então tem isso daqui, beleza? Vamos contar o VS Code aqui também como uma ferramenta. Eu vou listar tudo, desde técnicas e ferramentas. Então tem que saber mexer no VS Code. E por incrível que pareça, eu já lidei esse ano com um dev que ele não sabia mexer no VS Code. Ele abriu o bloco de notas. E trabalhava com FileZilla.
FileZilla e bloco de notas em 2025. Né? Fica aí a dica para você não fazer isso. Então ele não sabia mexer com VS Code ou qualquer outro editor. Né? Tá? No máximo ele falou que já tentou usar o Sublime. Sublime ninguém, eu acho, que usa hoje em dia mais. Então, tipo, VS Code tem que colocar como ferramenta, porque tem gente que não usa, né, a ferramenta. Então, eu vou contar ela. Do meu front, eu acho que é só isso mesmo que eu tenho. Não, né, tem outras coisas aqui. Eu tenho que saber, trabalhando com PWA, eu tenho que entender como funciona um Service Worker, né? Então, você tem que saber como funciona um Service Worker. Cloudflare trabalha com Service Worker, então você precisa saber. Deixa eu ver mais coisa aqui. As minhas views são bem padrão, é só mesmo, né, é componentizado. Eu utilizo aqui, por exemplo, aí entramos dentro do Vue.js. O Vue.js eu estou utilizando esse modo aqui com setup, tá? Tem outras formas de você utilizar. Então, entra nisso também. Tem mais de uma forma de você escrever o código do Vue.js. Tô usando função assíncrona, tá? Tô usando promises, muitas promises. Deixa eu ver mais o que eu posso dizer que eu uso aqui que é fora de... que você precisa saber, que tem dev que não sabe. Consumo de API, no caso, eu escrevi meu próprio serviço de API aqui, que né, tá como composable aqui, mas é um servicinho, basicamente, que eu utilizo, né, autenticação, né, JWT. Então, assim, já vamos colocar aqui, né, criação de serviço. Tem dev que não sabe utilizar, né, esse padrão de service, que vai fazer tudo num controller, tudo no código, numa function, num helper. JWT para autenticação, que eu estou utilizando aqui, beleza? Outra coisa que eu utilizo aqui no projeto Vue é para manter estados, trabalhar com estados. Quem trabalha com React, quem trabalha com Front, sabe o que é mais envolvido com esse lance de estado. No back-end, a gente poderia chamar de estado as nossas sessions, né? Você manter o estado da aplicação. No Laravel mesmo, ele trabalha com o estado da aplicação, porque você tem o escopo do app. Então, quando dá boot no app, você consegue manter o estado de toda a tua aplicação e recuperar algumas variáveis depois. Dentro desse fluxo da aplicação, se você registrar essa variável no boot. Isso também é um lance de estado, né? Você manter o estado da tua aplicação no back-end, por exemplo. No front, a gente lida com estado. A gente poderia falar sobre Session Storage, Local Storage, Index de B e outras coisas. No Vue.js, a gente tem as chamadas Stores, né? Que no caso aqui, aí o Vue.js ele tem duas stories padrão, dois componentes de story padrão, que é o Vuex, que não está sendo tão recomendado mais com o Vue 3, com o Vue.js 3, e tem o Pinia. Pinia, que é uma outra story que é bem parecida, similar com o Vuex, mas ele tem algumas particularidades. Por exemplo, ele meio que separa as stories aqui em escopos. Então eu posso criar um escopo de autenticação, eu posso criar aqui um escopo do main, que eu, na real, não estou usando só para fazer ocultar e desocultar a pesquisa ali. Então, né, é algo bem básico. Só isso daqui, tá? Esse projeto ele tem 3 partes, tá? Ele tem o Maps, ele tem o site e ele tem o widget, e eu estou implementando a parte do WebSocket, que ele vai ter o WebSocket para comunicação mais real-time ali, de surgindo os pins no mapa, que eu quero fazer. Então, por enquanto, ativo no ar, eu tenho três frentes desse projeto. Projeto simples e pessoal. E tu acha que tu vai querer receber 30 mil para saber o básico para trabalhar na empresa BR? Filhão, esquece disso, cara. Bom, tenho 3, né, eu vou me manter aqui no Maps primeiro, que é o que tem mais coisa envolvida. Na real não é o que tem mais coisa envolvida, na real é o site que tem mais coisa envolvida. Mas o Maps tem mais coisas de integração de API, né? Então eu tenho aqui a questão do Story. Então eu vou colocar aqui Vuex ou Pinia para Vue.js. Ou Pinia. São duas coisas que eu utilizo.
Só de front-end, olha onde a gente já tá. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui de front-end que é ferramenta e não necessariamente, né? Aí no front-end, eu tenho que saber trabalhar com geolocalização, aqui ó, Navigator Geolocation. Tem programador que não sabe disso. Navigator Geolocation, beleza? Só para pegar a localização do usuário. E eu tenho a parte de notificação. Então, se eu vier aqui no meu plugins, eu tenho aqui, ó, a parte que ele usa para pegar, registrar o Service Worker, né? Eu faço o registro do Service Worker e também faço peço permissão de notificação. Então, eu tenho Notification, né? Para fazer envio de push notification. E para piorar, eu implementei meu próprio servidor de back-end para enviar as notificações, né? Geralmente a gente utiliza o OneSignals, Pusher, né? Quem utiliza Laravel geralmente utiliza o Pusher, que são serviços de terceiros. Eu implementei o meu em Node aqui, com a ajuda do GPT para escrever código, porque eu já sei implementar, então tudo que eu já sei fazer eu delego pro GPT para ele escrever o código, e as coisas que eu não sei fazer, daí eu implemento do zero para mim aprender. Então eu utilizo o GPT só para escrever código para mim, mas eu tenho que saber como fazer direito para poder, né, saber se ele vai estar fazendo certo ou não. Então aqui é basicamente isso. Vamos colocar aqui também, né, que aqui tá faltando uma coisa. Né? No caso eu estou utilizando o NPM e Yarn, tá? Eu utilizo os dois. Então NPM e Yarn. Vou listar tudo que eu utilizo no meu dia a dia, que tem particularidades que eu preciso saber. O NPM é diferente, tem comandos diferentes, eu preciso saber dele, de coisas, particularidades dele. Aí eu utilizo uma outra coisa, que é o Wrangler, ou Wrangler, não sei como é que pronuncia, porque todas essas páginas são hospedadas diretamente na Cloudflare Pages, na infraestrutura da Cloudflare. Eu não tenho servidor, né? É serverless. Então eu estou subindo isso daqui na Cloudflare, utilizando o deploy do Wrangler. É outra tecnologia que eu tive que aprender semana passada. Eu não sabia utilizar, tá? Eu não tinha utilizado ainda o Wrangler e eu estou usando ele para fazer deploy das minhas aplicações agora. Estou utilizando aqui. Ou seja, o Wrangler, eu vou colocar aqui Cloudflare. Eu preciso saber mexer na Cloudflare para mexer no Wrangler, né? Então, temos aqui mais duas coisas que eu utilizo. Deixa eu ver, aqui é basicamente isso que eu estou usando nesse front-end aqui. É isso que eu utilizo. Saber trabalhar com .env, que obviamente eu não vou abrir meu .env aqui para não expor minhas credenciais, mas saber trabalhar com .env, né, é uma coisa que eu já vi gente que não sabe. Eu mesmo, há 5 anos atrás, não trabalhava com .env, tá? Depois que eu comecei a me modernizar e começar a usar o .env como padrão, mas .env é uma coisa que tem gente que não sabe como funciona, né, as variáveis de ambiente. Eu já tive mais facilidade de migrar e passar a usar .env porque eu fui usuário Linux durante 5 anos, eu utilizei Linux como desktop. Então eu tinha que lidar com arquivos que tinham que exportar variáveis e definir variáveis de ambiente, mais do que eu tenho no Windows, apesar de eu usar muita variável de ambiente no meu Windows, justamente por ter esse background do Linux. Basicamente é isso, tá, que eu faço. Daí eu tenho os meus comandos que faz deploy automático. Eu trabalho com versionamento, né, o versionamento da NPM. Aqui nesse projeto também, ó, tem Git com GitHub, tá? Aqui eu trabalho Git, mais GitHub. E vou configurar, provavelmente eu vou colocar aqui, mas GitHub Action não está configurado porque eu ainda estou fazendo o deploy direto da minha máquina, mas eu vou configurar o deploy para ser feito na hora do merge, do pull request, na hora que eu aceitar o meu pull request, ele fazer o deploy automático, né? Mas eu não quis parar para fazer isso porque ainda não é pertinente para mim, estou fazendo direto aqui. Nesse front-end é isso, é basicamente isso, né? Tenho aqui os meus arquivinhos para fazer isso. Aqui agora o que eu vou mostrar, né? A segunda parte desse projeto, que é a parte do site. Na parte do site, o que eu utilizo? Basicamente as mesmas coisas ali do Maps, mas aí aqui eu utilizo algumas outras coisinhas, alguns diferenciais. Por exemplo, aqui eu estou utilizando uma lib chamado o
ou Vite Image Tools, que ele faz otimização de imagens automaticamente. Por quê? Ontem, né, eu estava analisando no PageSpeed o meu a landing page aqui, e daí precisava de algumas melhorias na questão de compressão e corte de imagem, e daí eu fui e implementei ali, fiquei algumas horas implementando um componente de imagem que já gera as imagens com SRC7 responsivas, ele já faz crop das imagens nos tamanhos certinhos, então eu já implementei isso daqui no meu código. Então eu tenho essa Vite Image Tools aqui, que é uma ferramenta também à parte, né? Não necessariamente, não é porque você sabe Vue ou Vite que você vai saber mais esse plugin aqui. Eu tive que aprender ontem a mexer com ele. Eu demorei umas 2 ou 3 horas para configurar tudo do jeito que eu queria, né? Mas funcionou certinho. Então ele carrega as imagens, dinamicamente ele otimiza as imagens, né? Então eu tenho aqui o meu componente de layout chamado Image, que ele faz aqui uma otimização automática de imagem, tá? Que isso não é padrão. Isso daqui vai ter empresa que usa, vai ter empresa que não usa. Nem eu uso, né? Não sei se outras, eu nunca vi na real outras aplicações usar que eu tenha visto na internet. Eu utilizei e implementei da minha forma. Então, se você vai trabalhar comigo, vai precisar saber. Deixa eu fechar tudo isso aqui, só para mim poder me situar, que eu estou me perdendo aqui no meu código. Tá, o mapas eu já mostrei. Aqui. Aqui basicamente eu acho que a única coisa que eu uso de diferente do Maps lá é isso. Só que aí aqui nessa parte o que eu utilizo? Eu utilizo muito a API, que eu não mostrei ainda, que eu também utilizo em todos os projetos, são a mesma API. Então eu tenho uma API que, pasme, não é feita em nenhuma linguagem back-end padrão. Eu fiz a minha API utilizando N8N, NHN. Tá? Então, mais uma coisa. Nesse projeto aqui eu utilizo o Google Analytics para fazer tracking de algumas ações dos usuários. Então aqui eu tenho também Google Analytics. Você como programador, você vai ter que lidar com o Google Analytics, principalmente se você for front e até back-end, tá? Tem cliente que vai pedir integração de back-end com o Analytics, você vai precisar saber da API do Analytics. Eu acho que eu vou ter que dividir minha tela aqui em 2 e criar mais um arquivo aqui, porque tá ficando pequeno. Deixa eu diminuir a fonte aqui um pouquinho. Dá pra ver bem, né? Ó, estamos só no front-end, cara. Só no front-end, tá? Agora vamos partir pro back-end aqui, para me começar mostrando como é a comunicação. Como eu disse, eu utilizo o N8N. Tenho aqui vários workflows no meu 8N, mas eu tenho os específicos do Report Map, né? Por exemplo, né? Aí vamos lá. Vou deixar o back-end aqui do lado. N8N para API. Né? API com N8N. Beleza. Aí eu preciso saber mexer no N8N e mais um monte de coisa envolvida no N8N. Nessa API do N8N, o que eu utilizo? Por exemplo, aqui eu tenho a parte que puxa as configurações quando tu entra, né? Essas configurações do widget que são dinâmicas. Não? Então cada site tem o teu, pode configurar teu texto, teus ícones e tudo mais. Então ela puxa de algum lugar. E ele puxa desse fluxo aqui, né? Esse fluxo aqui que traz a API do site. E o que estava acontecendo? Na real, esse workflow aqui cuida tanto de atualizar quanto buscar, né? O que estava acontecendo? Eu tenho um site, né? Tem um site que está usando, que é esse site aqui, Portal CM7 Brasil. É um site gigante de Manaus. E ele tem milhões de acessos mensais, mais de 5 milhões de acessos mensais. E o que começou a acontecer? Ele estava carregando, né? Ele ia lá no meu banco de dados, tipo, uma coisa tipo de, sei lá, 10 requests por segundo, requisitando essas configurações. Primeira coisa que eu fiz, meter um cache do Cloudflare. Só que o Cloudflare ainda assim não estava conseguindo segurar muito bem e tinha alguns probleminhas ainda. Aí eu falei, tá, beleza. E se o Cloudflare falhar, vai derrubar meu banco de dados. Eu não quero que derrube. Daí o que eu meti aqui no Get Settings? Um Redis. Então, quando eu bato aqui, eu verifico se esse site tem as configurações em cache no Redis. Se tiver as configurações no cache no Redis, eu executo isso daqui. Eu já respondo com esse nó, com as configurações em cache.
Se não tiver, ele faz a sanitização dos dados, né, para saber se o input está certinho. Vou no meu MongoDB, busco os dados no MongoDB e daí verifico qual é o idioma do cliente, né? É para carregar as configurações em inglês ou em português, né? Aliás, esse if verifica se o site tinha configurações. Porque pode ser um site que acabou de instalar o widget, então ele não tem configuração salva no banco ainda. O que ele vai fazer? Ele vai ter que criar essa configuração. Então, se o site não tem configuração salva, ele vem para esse fluxo aqui. Esse fluxo aqui detecta a linguagem do navegador do cara. Se for um navegador PTBR, ele pega esse fluxo aqui. Se for um navegador... aliás, esse daqui é o fluxo do inglês, né? Esse daqui é o do inglês e esse daqui é do PTBR, para poder gerar configurações diferentes. Ele pega, identifica qual que ele vai ter que utilizar, se é o BR, se é o inglês. E daí, o que ele faz? Ele já vem cá, faz um monte de formatação, limpeza de dados, e no final ele já insere no banco. Por quê? Aí ele inseriu lá nas configurações. No próximo request, ele não vai bater aqui mais, né? Ele não vai bater aqui mais. Ele deveria bater aqui, porque daí ele vai achar as configurações no banco de dados que já foram setadas, pré-definidas na primeira vez, e vai bater aqui. Depois que ele bate aqui, o que ele faz? Eu já estou salvando isso no meu cache Redis. Então ele salva a configuração com o host, sessions e o domínio. No caso desse daqui é o Politica Email, ele já salva como cache no meu Redis. É o que eu falei do caso de uso do SaaS que eu sou sócio e o cara não implementou a geração do sitemap pensando nisso. Eu não preciso ficar gerando sitemap a cada request. Eu não preciso ficar gerando configuração, cache de configuração em cada request. Esse cache já tem que ser colocado em memória quando o usuário salva. Então o usuário salvou, já criei o cache. Esse cache aqui só vai mudar se o usuário mudar. Não é algo tão dinâmico assim. Então eu já coloco ele no meu Redis. E aí ele bate aqui no meu Redis. Quando tem esse cache, ele bate no meu Redis e já entrega aqui, ao invés de fazer todo o fluxo de lá no banco de dados. Nisso eu ganhei muito tempo, tá? Por quê? Aqui, por exemplo, ele buscou um cache. Pode ver que demorou 19 microsegundos. Por quê? Ele bateu no meu cache Redis, tá? Ele bateu no meu cache Redis. Quando ele não estava batendo no cache do Redis, além de ele sobrecarregar meu banco de dados, ele estava demorando em média 2 a 3 segundos, porque ele tinha que fazer todo esse fluxo aqui de cima até chegar aqui no final, né? Aqui ou aqui, aliás, aqui ou aqui, né? Nesses dois aqui, para liberar a resposta para o navegador. Ele tinha que fazer select no banco, fazer ajuste de dados e depois liberar. Então ele demorava de 1 a 2 segundos. E como ele bate aqui no cache do Redis, ele demora 19 milissegundos. Percebe a questão da performance? Eu preservei meu banco de dados Mongo aqui, não sobrecarrego ele, e ajudo o lado do usuário que isso daqui carrega rapidão. Beleza? Então, né? Aí aqui na API, N8N, Redis, MongoDB, eu utilizo aqui, né, JWT para autenticação, quando é necessário a autenticação, tá? Que nem aqui na hora de salvar dados, ele tem a autenticação, então ele vai bater aqui para verificar, senão ele não deixa executar a ação. E aqui, só nesse fluxo aqui, eu ainda tenho API do Cloudflare, porque eu também já vou lá na Cloudflare, limpo o cache da Cloudflare quando eu atualizo, né? API de cache da Cloudflare. Eu já limpo o cache, aguardo um pouquinho e faço um request lá na Cloudflare já para gerar esse cache e já ficar estático. Eu nem espero o client lá carregar, então eu mesmo já mando um request para ele gerar na Cloudflare o cache de novo, depois de limpar, né? Só para agilizar o lance. Então tenho isso, né? Só aqui nessa partezinha do back-end, tá? Tá. E vou colocar aqui JavaScript, tá? Porque o N8N você pode escrever os seus códigos em JavaScript ou Python. Eu estou utilizando JavaScript, né? Node.js no caso.
Daí eu tenho a parte aqui, ó, listagem de categorias. Não tem nada demais, é só MongoDB mesmo. Daí mais o que eu tenho? A outra parte mais importante, né? Eu tenho integração com o Instagram, por exemplo. Toda vez que... Não, daqui não é toda vez que tem um reporte, mas eu fiz uma integração com o Instagram para quê? Para pegar fazer reportes de um resumo do dia, que todo dia às 6 horas da tarde ele executa essa trigger. Cadê? Essa trigger. Aqui, ó. Não, não é essa não. É essa daqui. Deixa eu ver se é essa mesmo. Não, 10 da manhã. O de 10 da manhã. Não, 10 da manhã aqui é a postagem, né? É uma postagem automática que ele posta. Eu tenho uma pastinha no meu Drive com um monte de imagem de postagem e automática. Todo dia, 10 horas da manhã, ele posta lá no meu Drive, no meu Instagram. Daí aqui, beleza. Esse daqui ele faz o post. Daí aqui eu utilizo o quê, né? Não é diretamente no meu projeto, mas faz parte de todo o ecossistema e muitas vezes na empresa você vai ter que lidar. Eu já trabalhei em empresa que eu tive que lidar com configuração de banco de dados, configuração de framework, de CMS que eles usavam, um monte de ferramenta a parte do site que eles tinham. Tá? Então, às vezes você vai ter que mexer. Né? Então, tem a API aqui da Facebook Open Graph, a API do... Opa, é API, cara. Porra. A API do WhatsApp, que é uma API diferente também ali, de você mexer, você tem que aprender a lidar com ela. WhatsApp Business. E a API do Google Drive, beleza? Temos essa API aqui. Na minha aplicação eu utilizo basicamente essas 3 API aqui. Então tenho isso. Tem a API do GPT, né? API OpenAI, porque eu tenho o bot também que tu pode conversar com o bot e pedir informações pelo WhatsApp. Então tem essa API aqui, ó, que você conversa com o meu bot pelo WhatsApp e ele te responde com informações. Então só para esse projeto, tá? Tem isso daqui, beleza? Deixa eu ver aqui, report. E daí mais o que eu tenho? Aí vem para outra parte aqui, ó. Eu tenho uma API aqui para trabalhar com o mapa. Tá? Aliás, tem uma API aqui também de preview, ó, que eu trabalho com... que eu envio o link para o WhatsApp, para quem assina. Tu consegue configurar para receber notificações do teu site, né? Quando alguém reporta algo pelo teu site, pelo WhatsApp. Então ele gera lá um endpointzinho que eu tive que formatar com HTML e Vue.js. Tenho mais o que? Tenho questão de upload. Faltou isso daqui, ó. Porque lá no meu widget, quando tu faz aqui o envio, o report, ó, eu vou até enviar um aqui. Ele, depois que tu envia, tu também pode anexar um arquivo. Né? Tu pode anexar um arquivo aqui, que ele vai subir lá pro S3. Ele guarda lá no S3. E além disso, tu pode colocar seu contato. Eu fiz tudo passo a passo, porque o importante é enviar a notificação. Né? O restante é opcional. Então, ó, eu enviei, fez o upload. Tá? Se eu pegar aqui no meu fluxo de upload e ver a execução, ó, ele executou aqui, ó, 15, 1 e 4, agora, essa foi a execução de agora, ó. Ele enviou aqui e enviou lá para o bucket, beleza? Então ele envia esse arquivo lá para o meu bucket, que vai ficar disponível para o dono do site, no caso. Então, tenho aqui, né, S3. Preciso saber mexer com S3. Tanto mexer na interface... E aí que entra o porém, tem programador que sabe mexer no código, mas não na interface. Então aqui, ó, interface da AWS mais o SDK, né? No caso, ou API. No caso aqui eu estou utilizando a API mesmo, né? Não é um SDK, é API.
Você tem que saber mexer nessa tríade aqui. Ou pelo menos no SDK. Que daí alguém te envia credencial, que nem eu já tive, caso que o cara me envia a credencial, só utilizo na minha aplicação. Mas outros casos, eu tenho muitos casos que eu entro lá no AWS, crio as credenciais, tenho que saber mexer com role, com IAM, com tudo mais lá dentro da AWS. Ou seja, a AWS é imprescindível. Vou até colocar aqui a AWS. Porque se você mexe com S3 e você vai ter que criar todas essas credenciais, configurar, você vai ter que mexer em um monte de coisa, tá? Então, AWS. Voltando aqui, o que mais eu tenho aqui? No Create Report, que é quando eu clico lá no botãozinho, eu tenho um grande fluxo aqui também. Entrei no lugar errado. Aqui. No meu Create Report, eu tenho algumas coisas. Eu vou mostrar aqui, ó. Trabalho com PayPal, tá? Porque as pessoas podem comprar os arquivos enviados nesse site. Então, elas podem comprar os arquivos e eu integrei com o PayPal. Então, aqui o que eu tenho? API do PayPal para pagamento, mais o webhook que eu implemento. Então, eu recebo notificação do PayPal. Então, além de enviar a notificação aqui, eu tenho o webhook que recebe e muda o status do pedido ali feito no meu site. Aqui na hora de criar o report, é basicamente o que eu faço? É só isso, é salvar no banco de dados, né? Salvar no banco de dados. Aqui eu envio e-mail de notificação, tá? Então eu também trabalho aqui com SMTP para envio de e-mail. Eu também faço aqui o envio para o WhatsApp, então ele envia a notificação no WhatsApp da pessoa, se ela tem um número cadastrado para receber. Então tu clicou no botãozinho lá, o dono do site vai receber notificação pelo WhatsApp e notificação por e-mail, que alguém reportou alguma coisa em tal localização. E além disso, agora ele envia notificação push que eu configurei nesse outro nó aqui. Então eu vou abrir esse outro nó, que é uma configuração, que é um workflow para envio de notificação push. Ele vai notificar os usuários num raio de 10 km, né, que algo aconteceu ali perto. Então eu tenho aqui o MongoDB, basicamente, né, no meu back-end. E aí aqui eu envio, deixa eu colocar aqui, notificação do WhatsApp, notificação do e-mail, né, WhatsApp, e-mail e notificação push. Que eu implementei isso daqui ontem, essa notificação push, com um servidor próprio de notificação push, tá? Então, o que eu fiz? Né? Ontem eu resolvi fazer também... onde eu coloquei? Não tá aqui nessa aplicação. Deixa eu ver. Olha, eu esqueci onde eu coloquei... tá, não, tá no meu N8N. Né? Então, aqui no meu N8N, deixa eu abrir uma nova janela aqui. Aqui no meu N8N, push, né? Que é um servidorzinho com Node para servidor push, que ele é só um serviço interno, então ele não está exposto ao público. Ele é só mesmo o meu Node aqui, o meu N8N que consegue enxergar ele, tá? E eu utilizo ele para enviar utilizando o Vapid, tá? Tô eu mostrando minha chave aqui que eu vou ter que cortar agora essa parte do vídeo. Então tenho aqui as minhas credenciais do Vapid, que é uma técnica para conseguir funcionar tanto com iOS quanto com Android, tá? Então consigo enviar notificação push funcional para todos os ambientes. Então, tem isso daqui. Aí eu vou colocar aqui, porque isso daqui era uma coisa também que eu não conhecia, esse tal de Vapid, eu tive que aprender. Né? Então, eu tenho o meu servidor push, né? Além do meu client. Né? Eu tenho o meu client ali, instalo o meu service worker e tenho o meu servidor push. E aqui eu coloquei service worker aqui, né? Eu coloquei para notificações. Lá no front eu tenho o meu service worker. Aí aqui eu tenho o meu servidor push, tá? Feito com Express. Eu utilizo Postgres, né? O N8N utiliza Postgres. Né? Daí eu vou até colocar aqui o banco de dados junto. Aqui.
Mas o que eu utilizo? Deixa eu fechar isso daqui. O WebSocket está sendo implementado, né? Na real, porque eu estou na dúvida se eu utilizo o WebSocket, se eu utilizo o SSE. Eu estou um pouquinho na dúvida, mas vai ser um desses dois, tá? WebSocket ou SSE. Eu estou vendo qual vai ser mais interessante para mim. Então, tenho esses. Daí, o que eu tenho aqui mais? Do back-end, eu acho que é isso. E daí, meu widget no front, ele é bem simples, ele não tem muita coisa. Né? O widget mesmo é só mesmo... Tem o login... Ah, tá. Tem uma coisa aqui no front que eu não coloquei. Login com Google. Então, ele só tem login com Google. Eu preciso saber trabalhar com as credenciais do Google para autenticação lá no meu back-end. Então, aqui eu utilizo a autenticação do Google para fazer verificação de login. Então, tem que verificar o token lá na API. Basicamente é isso, né? Aqui no negócio eu não tenho muita coisa diferente. Google Analytics. Não tem nem views. O meu widget ali ele é bem simplório. É basicamente o login, as notificações. E aqui na minha API, deixa eu ver se faltou alguma coisa. Eu tenho o PayPal, né? Eu implementei ali toda... Aí vem para o meu front, né? Meu front não é um front tão simples. Eu tenho toda a implementação aqui de configurações. Eu tenho a implementação de listar os reportes que eu enviei, né? Quando eu estava logado. Então, quando eu estou logado aqui no meu widget, eu posso logar no widget, que é um login separado. E se eu envio um reporte logado nele, ele vai ser puxado aqui nessa área. Tá? E aí também ele mostra aqui tudo que eu tenho para vender, porque se eu envio o reporte com mídia, ela fica disponível para venda. Então as pessoas podem vir aqui comprar. Né? Então tem meio um sisteminha de e-commerce que eu posso ver. Isso daqui eu acabei de enviar agora há pouco. Lembra que eu selecionei o arquivo e enviei? Era 1 hora? É o arquivo que eu enviei. Tá aqui, ó. Tá? Então ele fica disponível para venda. Teve alguém aqui que enviou ontem. Alguém enviou um arquivo ontem. Deixa eu ver. Sempre tem um malandro fazendo negócio, né? Inclusive, aí qual é o próximo passo que eu vou integrar agora para evitar essas coisas aqui? A AWS tem um serviço chamado Recognition, que é um serviço que ele faz classificação de imagem. Ele tagueia as imagens com algumas tags, se é conteúdo adulto, se tem nudez, se tem morte. Ele tagueia ali com algumas tags para verificar. E eu vou integrar isso no meu fluxo de upload para ele ir lá na AWS fazer essa verificação e ver se a imagem realmente é a imagem, né, real e não é uma imagenzinha dessa aleatória. Porque daí eu depois quero colocar aqui um filtro por tag. Né? Só para tentar ver se não é só um pau no cu desse mesmo. Então eu tenho isso aqui, né? Se eu voltar aqui para minha home, aqui está explicando o que mais que eu tenho aqui. Eu tenho a questão das vendas, a parte de configuração do saque, né? Que se eu vender alguma coisa, eu posso sacar por alguma dessas coisas aqui. As coisas que eu comprei, que ainda não está implementado, isso daqui corretamente, né? Ainda vai melhorar essa interface, mas é tudo que eu comprar vai ficar aqui. Né? Basicamente é isso que eu tenho aqui, né? Não é tão simplinho e ainda vai ficar mais complexo, tá? Então tem essa integração ali com o PayPal. Eu coloquei minha integração do PayPal aqui? Não coloquei, né? API do PayPal. Não, tá ali embaixo. Que é a API do PayPal e mais webhook. Beleza. Percebe o tanto de tecnologia só para lidar com um projeto pessoal meu e que eu preciso. Se não é questão opcional, tá fazendo over-engineer, que nem as pessoas gostam muito de falar hoje em dia. Não, cara, você precisa disso, eu preciso disso. O que seria over-engineer aqui? Sei lá, plugin de console. Preciso. Dá para remover os consoles na mão. Make cert, eu preciso ter essa complexidade de configurar o meu ambiente? Eu preciso, talvez você não precisa. Eu preciso porque às vezes eu utilizo coisas que só rodam no HTTPS válido. Eu preciso ter o HTTPS configurado. Eu tenho isso daqui, por exemplo.
Ah, eu preciso aprender a fazer deploy lá na Cloudflare? Não, eu posso, né, usar uma hospedagem comum, né? Mas percebe que nada disso daqui é over-engineer, não é lixo, né? Coisa que eu estou colocando na minha cabeça. É que, tipo, eu preciso para escalar o projeto como um negócio. E é aí que o programador, quando ele é só programador, ele não entende. Ele não entende o que é um negócio, ele não pensa no negócio, né? O que você precisa para ajudar uma empresa com o negócio dela? Hoje, se você quisesse trabalhar comigo, você teria obrigatoriamente que saber tudo isso aqui, nesse projeto. E aí que entra a questão, né? Eu trabalho para terceiros, né? Eu sou terceirizado PJ de um monte de gente. Se você trabalhasse, se eu te contratasse CLT ou PJ ou freelancer, cara, você teria que saber tudo isso daqui para mexer nos meus projetos. Você teria que saber WordPress, você teria que saber OpenCart, Magento, AWS EC2, ECR, ECS, S3, RDS. Teria que saber mexer na DigitalOcean, porque tem cliente meu na DigitalOcean, trabalhar lá com o básico da DigitalOcean, né, com Spaces e com os Droplets, pelo menos, né, que essas duas coisas são as mais usadas, e o Mongo, né, o Mongo, o banco de dados, né, e como serviço deles lá também, o MySQL deles. Teria que saber o quê? Saber mexer com Linux, obviamente, saber mexer com Docker, com Traffic, com Nginx, com MongoDB, com MySQL, com Postgres, com Redis, mais o quê? De infra, assim, mexer com Google Cloud, porque eu utilizo um monte de API do Google Cloud, né? Teria que saber API da OpenAI, API de gateway de pagamento. Eu utilizo nos meus projetos. Esse daqui eu estou utilizando o PayPal, mas tem projeto meu que está utilizando o PagSeguro, tem projeto que está utilizando o Mercado Pago, né? Tem projeto que está utilizando uma API Pix direta com o Banco Central. Então, assim, é impossível você me falar que você está querendo ganhar 30 mil para saber isso, que é o básico que eu faço sozinho, né? E qualquer empresa de médio porte vai precisar de coisas assim, tá? Então essa entrevista do Tranquilão me deu muito esse insight, como que tem programador que é só programador e que dane-se o negócio, dane-se a infraestrutura, dane-se a segurança. E vamos para a parte de segurança ainda, né? Porque na parte de segurança eu trabalho com Cloudflare como meu firewall. Então eu tenho regras personalizadas de firewall configurado, né? Eu tenho lá, tipo, muitas vezes eu coloco uma camada extra na própria aplicação, né, de algum firewall, né, rodando na aplicação. Então, precisaria saber mexer com WordPress, por exemplo, mexer com Shopify, mexer com mais o quê? Eu sou credenciado pela Traycommerce e pela Loja Integrada, então são mais duas plataformas que você teria que saber mexer, porque tem clientes lá. Então, assim, percebe que para trabalhar comigo, por exemplo, que eu não sou uma empresa gigante, eu sou só uma pessoa, percebe que eu sou só uma pessoa? Você teria que saber tudo isso daqui que eu estou te mostrando e um pouco mais, tá? Vamos colocar a nível... Ai, caralho. A nível de empresa aqui, né? O que... tá. O que que você precisaria saber a nível de empresa para trabalhar comigo, né? Que sou um mero mortal, né? Aí tem, WordPress, parte do meu dia a dia, OpenCart, dou manutenção, Magento, dou manutenção, como é que eu disse? Shopify, dou manutenção, Loja Integrada, dou manutenção, Traycommerce, dou manutenção, e esses dois aqui eu sou credenciado deles, então eu tenho um nível de acesso maior, eu tenho aplicativos publicados dentro do marketplace deles. Trello, tem projeto meu que usa a API do Trello, né? Precisaria saber, né? Isso daqui né, do meu dia a dia como empresa, né? Empresa solo aqui, empresa de um homem só.
fora do que é desse projeto que eu mostrei. Esse projeto que eu mostrei são essas 2 páginas aqui. Isso daqui é o extra que eu mexo em projeto de cliente e em outros projetos meus. Então, aqui a API do Trello, eu já listei aqui OpenCart, Moodle, que é uma plataforma de EAD, tá? Tem o WP LMS, que também é outra plataforma de EAD, que eu também tenho clientes que usam. Daí, além do Vue.js, eu também costumo fazer manutenção em aplicações que usam Angular, tá? Já fiz manutenção em aplicações que tem .NET, apesar de eu não gostar, né? .NET com C# lá, mas não é minha praia, foi umas 2 que eu fiz, mas sim, aqui na empresa pode surgir qualquer coisa, então você teria que estar preparado. Aí é trabalhar com Docker, trabalhar com Traffic, né? Trabalhar com Nginx, isso daqui eu uso todo dia, tá? Apache, porque às vezes eu uso o Apache e o Nginx como proxy reverso, né? Eu utilizo o Traffic que joga para o Nginx, né? Eu utilizo o Traffic como roteador, ele roteia para o Nginx. O Nginx é para mim fazer configurações que não dá para fazer via Traffic muitas vezes, e daí o Nginx pega e joga para o Apache. Existe esse cenário, tá? Então às vezes eu trabalho com 3 camadas de servidor, fora a Cloudflare na frente, né? Então tem a Cloudflare aqui na frente às vezes, aí eu tenho o meu Traffic, aí eu tenho o meu Nginx, às vezes eu tenho o meu Apache lá por trás, ou um PHP FPM, ou um Express com Node.js ali por trás, tá? Então, aí uma coisa, Express é um servidor que eu utilizo bastante Node. Saber trabalhar ali com Redis, com Memcached, né? É uma coisa que eu utilizo às vezes no PHP. Saber trabalhar com Linux, né? Via terminal. Tem muita gente que não sabe trabalhar via terminal com Linux, logar, usar uma chave para fazer login no SSH. Tem gente que não sabe, tá? Mas o que eu utilizo aqui? Né, no caso, MySQL, né, como banco de dados. Postgres eu já coloquei ali? Não, tem o Postgres aqui como banco de dados. Tem o meu Monguinho, né, tem o Mongo, né, tem o Redis eu já coloquei. Mas o que? Eu utilizo o Traffic, já está ali. Eu acho que atualmente essas que eu uso no meu dia a dia, assim, todo santo dia, eu coloca a mão em alguma coisa dessa. Ou em todas essas, tá? No mesmo dia. Isso eu tô falando em um dia, tá? Ontem eu fiquei até de madrugada lidando com um monte de coisa. Né? Isso daqui, assim, pra mim, tá? Eu, trabalhando sozinho com os meus clientes atuais e os meus projetos pessoais, você não trabalharia ou jamais te contrataria se você não soubesse, pelo menos superficialmente, essas coisas aqui. Não tem como. Não existe a mínima possibilidade de eu contratar alguém hoje para treinar para o cara usar isso daqui. Isso daqui tu senta a bunda na cadeira e aprende. Eu aprendi isso daqui, ninguém me ensinou. Eu fui lá fazendo nos meus projetos e aprendi. Então, aí tu vem me falar que, nossa, é muita tecnologia. O que aquele cara falou é o básico que tu tem que saber fazer. Se tu vai ser um diferencial dentro da empresa, se tu quer ser alguém que realmente... tu quer ganhar 30 mil? Beleza, mas tipo, tu vale 30 mil? Tu tá gerando 30 mil? Ou tu acha que tu vai aprender como fazer clean code e vai ganhar 30 mil? Cara, clean code não vai te deixar ganhar 30 mil não, tá? Isso daí é uma obrigação sua ser organizado. Clean code é pra você ser organizado enquanto profissional e fazer o negócio bonitinho. Tu acha mesmo que isso vai te fazer ganhar 30 mil? Não vai, nem aqui nem no exterior. Você só ganha 30 mil porque você aceita trabalho de júnior do exterior. Aí o pessoal acha, nossa, como eu sou programador foda, como eu tô ganhando 30 mil trabalhando pra gringa. Não, você tá ganhando a bosta de um salário de um júnior se achando um programador pica. Só isso. Você não consegue ganhar o que o... Se você tivesse que trabalhar para ganhar como um sênior lá fora, você tinha que ganhar 30 mil dólares. Aí, eu já falei várias vezes, se você vier para mim falar, estou ganhando como um sênior nos Estados Unidos, ganho 30 mil dólares, ou quanto um sênior ganha no Brasil, nos Estados Unidos, por exemplo. Aí os caras vão lá, aceita trabalho de júnior, ganha uma bolada de dinheiro quando converte e fica todo feliz achando que é o pica. Não, você tá fazendo o mínimo, cara. Assim,
né, se você chegar para mim e falar que lá fora você ganha o salário de sênior, aí beleza. Mas aí o que você faz lá fora como sênior? Né? O que o pessoal faz aqui é pegar um trabalho de júnior lá fora que ganha, que paga $2.000. Aí aqui do Brasil ele trabalha como júnior, sabendo o mínimo do mínimo, e ganha lá seus R$10.000, sendo júnior. Mas ele não está sendo, né? Essa programador pica, né? Ele só está ganhando muito. Ele nem sabe tanta coisa assim muitas vezes. Ele tá só por conta da conversão. Se o dólar, né? Se o dólar hoje igualasse 1 para 1, eu acho que 99% dos programadores desistiriam de trabalhar para gringa. Porque daí não ia ter valor. Eles iriam ter que aprender inglês, se comunicar em inglês, fazer trabalho mais complexo para ganhar igual ganha no Brasil. Então, o que acontece não é que você é muito foda porque está trabalhando para gringa. Não. Né? Eu vejo que, tipo, parece que os piores programadores é o que trabalham para gringa. Por quê? Você só consegue fazer muito dinheiro lá fora porque você não tem conhecimento suficiente para fazer isso aqui dentro do Brasil. É simples assim. Você acha que você precisa de muito conhecimento. Para mim, isso daqui é o básico hoje em dia. Você entrar num projeto que já está caminhando, que nem se você quiser participar do meu projeto aqui do Report Map, o que você poderia contribuir? Né? Você sabe alguma dessas tecnologias? Você sabe todas essas tecnologias? Então, tipo assim, qual é o valor que você entrega? Né? Então não existe isso de ganhar 30 mil escrevendo linhazinha de código. Desiste disso. Né? Você vai ganhar 30 mil se você realmente tiver valor. Eu tenho um cliente que me paga 10 conto por mês. Porque eu lido com tudo isso daqui no projeto. Eu sou o líder ali técnico e que, tipo, eu dito as regras. Só que eu tenho conhecimento nisso tudo. É 10 conto e eu nem trabalho tanto assim, tá? Eu trabalho muito pouco, muito pouco, muito pouco. Só que quando tem um problema, os problemas são extremamente complexos. E eu tenho, tipo, 10 minutos para resolver, né? Não é, tipo, abrir um ticket e demorar 72 horas para resolver um bug. Não, você tem 10 minutos para resolver. Acabou. Eu tenho que dominar isso daqui. Aí esse cliente usa AWS, utiliza Cloudflare, utiliza Docker, utiliza Traffic, utiliza Redis, utiliza MySQL, utiliza um monte de coisa. Aí eu vou ser só um simples programador que escreve linhas de código. Eu nunca vou conseguir ganhar 10 mil assim. Né? Mesmo CLT, tu vai até um certo ponto. Se você quiser ficar estagnado em escrever código, você não vai ganhar nem 10 mil. Né? Então, assim, é bem complexo você achar que vai ganhar isso que você está almejando ganhar, né, só escrevendo códiguinho. Não vai, tá? Não vai. Então, é isso que eu queria mostrar. Esse vídeo do Tranquilão aqui, né? Vamos mostrar lá. Eu acompanho bastante o Tranquilão aqui. Ele tem muita coisa que me identifica, né, nessa parte de programação, da forma como ele leva o mercado também. Né, essa coisa, tipo, pode ver que ele facilmente ele consegue mudar de emprego e conseguir outra coisa, porque como ele tem experiência em vários padrões, em várias formas diferentes de trabalhar, ele não fica preso, né? Se ele pegar um Java moderno, um Java legado, ele vai conseguir mexer, ele tem essa experiência. Só que ele é, diferente de mim, ele é mais para a parte de programação. Então eu me identifico com ele. Para essa parte de programação, que realmente, né, você tem que saber mexer tanto em legado quanto novo, saber fazer do zero quanto da manutenção, isso é importante. Se você não sabe ler código dos outros, você tá muito limitado. Só que eu vou além. Eu vou para a parte de infra, vou para a parte de segurança, vou para a parte de negócios, porque isso te dá um know-how, abre um leque de possibilidades até na hora de programar, que você ganha tanto às vezes em tempo, às vezes em performance, às vezes de ter criatividade para conseguir criar algo novo, porque você tem uma visão macro, você tem a visão da empresa, você tem a visão do negócio, você tem a visão da infraestrutura. Como é que essa infra? Essa infra aqui usa traffic, né? Tá, então eu poderia chamar esse serviço, que nem ontem mesmo. Ontem eu estava pensando no meu servidor de push, né? Eu não queria expor ele para a internet porque é para uso interno. Eu não preciso, se eu utilizo o Docker e a minha infra permitiu, eu não preciso expor o meu serviço de push notification para enviar a notificação para os clientes.
ele só está visível para o meu serviço. Eu só coloquei o serviço do push dentro da mesma rede que está o meu N8N. O N8N agora consegue enxergar esse serviço. Daí aqui, por exemplo, ó, no meu N8N, olha como que eu faço o request. HTTP push 3000 é o meu serviço interno. Ele não está acessível externamente. Muito programador não vai saber como isso daqui funciona, tá? Muito programador não vai saber como que funciona o sistema de redes no Docker, como você configura a rede, como você compartilha serviços na rede. Então, você tendo esse conhecimento, eu poupei. Eu poderia ter feito uma gambiarra, deixado meu serviço exposto, colocado meu serviço exposto na web, mas não, eu sei como funciona a rede, eu sei que eu posso acessar ele internamente. Então tem muito disso aqui, esse conhecimento que às vezes não é sobre código, não é sobre programação, né? Só que é um conhecimento que vai te ajudar muito a programar melhor, porque com isso eu consegui fazer um código mais conciso, né? Eu não criei gambiarra. Então é basicamente isso que eu queria deixar aqui para vocês hoje, né? Acompanhem aí os vídeos do Tranquilão, eu acho bem bacana os vídeos dele. É um vídeo mais cru, tá ligado? É um vídeo que mostra o dia a dia, mostra ele não é algo muito glamourizado, muito, sei lá, muito fake. É só ele falando ali das coisas, eu acho bem bacana esse estilo de vídeo. Então fica aí a dica, deixa teu like, já ficamos aí com quase 2 horas de vídeo, mas eu precisava falar sobre isso, sobre essa questão, tipo, né, como tem programador que é só focado em programação e tá perdendo de ganhar dinheiro. E que você precisa resolver o que você quer primeiro. Quer ser só programador e escrever código? Beleza. Mas saiba que isso vai te levar até ali. Você não vai passar dali, né? Se você quiser ir além desse patamar, ganhar seus 30 mil, você vai precisar entregar mais do que só linhas de código. Linhas de código, cara, o GPT foi escrever 80% desse projeto meu, que eu deixei ele para escrever, né? Eu não estou escrevendo mais código. Eu fiquei montando minha API aqui no N8N enquanto o GPT escrevia código. Simples assim, né? E poucas coisas eu tive que ajustar manualmente. Então, tipo assim, fica essa dica para vocês aí que tá começando no mercado, tá meio perdido. Foca primeiro no teu objetivo. Tenta pesquisar o que tu quer, qual é a área que tu quer, para tu saber. Porque essas tecnologias que eu falei aqui funcionam para web, tá? A web, você vai utilizar essas coisas aqui na web. Isso daqui é coisa de web. 99% das coisas é para web. Você não vai usar um monte de coisa dessa em serviço embarcado. Você não vai usar isso em automação. Você não vai usar isso em aplicativo mobile. Então, assim, é para web, né? Para web, você quer trabalhar para web? O web é o ambiente mais difícil de você trabalhar. É o mais difícil, porque você tem que saber trocentas tecnologias. Aqui tem um monte de coisa que eu ainda não coloquei, tá? Que eu mexo no meu dia a dia, por exemplo, MySQL, né, o MySQL Workbench. Eu utilizo para gerar diagrama do meu banco de dados, né? Utilizo também para monitorar servidor MySQL remoto muitas vezes. Então, assim, tem muita coisa, muita coisa que você vai utilizar quando você trabalha com web. Por isso que o pessoal se assusta. O web não é para amador, definitivamente, né? Se você trabalhar com programação de aplicativos Android, cara, é um ambiente enxuto. É só aquilo, é só a aplicação Android. A tua stack está resolvida, né? Você sabe qual é a tua stack. Ela é clara, é límpida. Web, você não tem a stack da web. Não existe isso, tá? Você vai ter que lidar com um monte de coisa. Então fica aí essa dica. Já vou terminar o vídeo aqui que está muito grande. E até o próximo vídeo aí. Antes de eu sair, faltou mostrar uma coisa, né? Faltou aqui o MongoDB. O meu Postman é uma ferramenta que eu utilizo também, né? Quando eu estou no back-end aqui, ó, eu utilizo o Postman ou o Insomnia para poder testar as minhas APIs, né? E não só as minhas, mas aqui, por exemplo, eu estava utilizando a API do WhatsApp para fazer a validação do número de telefone, ativação do número de telefone. Preciso utilizar a API do WhatsApp. Utilizo via Postman. Poderia fazer via código? Poderia, mas tem o Postman. Então, assim,
Cara, quanto mais eu falar, mais tecnologia que vai surgir. É quase infinita a quantidade de tecnologia que eu uso sozinho. E você querendo entrar numa Big Tech achando que vai mexer com minha coisa de ferramentas. Não, esquece isso, filhão.